Durante este vídeo, estaremos explicando e exemplificando alguns conceitos da matéria de geometria analítica que foram utilizados na conclusão do nosso trabalho, que tinha como objetivo solucionar os exercícios propostos pelo professor. Vetores são segmentos de retas orientados, com sentido, direção e comprimento. Para obter um vetor, através de dois pontos, utilizamos a expressão AC. Para obtermos o vetor AC, subtraímos o ponto C do ponto A. Dois pontos, um vetor. O vetor A é definido pelos valores 14,2, menos 0,2 e 2,8. E o vetor B é definido pelos valores 14,2, 8,2 e 2,8. Subtraindo B por A, obtemos o resultado do vetor AB definido por 0, 8,4 e 0. Operações vetoriais. Temos o vetor U definido por x1, y1 e z1, e o vetor V definido por x2, y2 e z2. Adição e subtração. Adição entre U mais V. O x de U mais o x de V, o y de U mais o y de V e o z de U mais o z de V. E a subtração é o mesmo, porém com sinal negativo. E a multiplicação por escalar é uma constante vezes o vetor, que no caso é kx, ky e kz. Nós vamos falar de um módulo de um vetor. A partir do vetor u, nós temos o módulo dele, que seria a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, sendo u, x, y, z. E a partir do módulo de vetor, a gente consegue encontrar a distância entre dois pontos. Quando temos dois pontos, nós temos um vetor. E o módulo desse vetor encontrado a partir desses dois pontos, a gente pode encontrar a distância, que seria a raiz de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado mais z1 menos z2 ao quadrado. Para obtermos o módulo do vetor AB, fazemos módulo de AB é igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 8,4 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso é igual ao módulo de AB, que é igual a raiz quadrada de 70,56. Assim, módulo de AB é igual a 8,4. Agora nós vamos falar sobre os ângulos entre vetores, que pode ser encontrado através da fórmula cosseno de θ é igual a produto escalar entre UV dividido pelo módulo de U multiplicando o módulo de V. Agora, nós temos o ângulo entre vetores, que pode ser encontrado através da fórmula do cosseno de θ, que é composto pelo vetor U e vetor V. E esses vetores, no exemplo do bloco 1 do nosso projeto semestral, seria o vetor GI e GH. No problema do bloco 1, já nos foi dado o ângulo, então apenas tínhamos que aplicar a fórmula usando as coordenadas dos vetores e usando o ângulo respectivo. Para isso, adicionamos os valores na fórmula. Com esses valores na fórmula quase todos resolvidos, chegamos à equação de Bhaskara, no qual encontramos dois resultados. Porém, a gente sabe que um deles pode ser excluído pelo motivo de que nós já sabemos que o vetor GI é maior do que aquele que a gente acabou de encontrar. Então, logo, a gente pode excluir uma possibilidade, restando apenas um valor de x, como mostra abaixo.
Falaremos agora sobre produto escalar. Produto escalar é uma multiplicação entre vetores que tem como resultado um número. Definimos produto escalar por essa equação, sendo que devemos prestar atenção ao símbolo que representa o produto escalar, pois o que diferencia a equação do produto escalar do produto vetorial é a bolinha aqui no meio, que representa o produto escalar, em contraposição com o x que vemos no produto vetorial. A partir disso, fazemos a multiplicação entre o x1 de um vetor vezes o x2 do segundo vetor, mais o y1 do primeiro vetor, mais o y2 do segundo vetor, mais z1 do primeiro, z2 do segundo. As propriedades utilizadas ao decorrer do projeto foram a propriedade de que o produto escalar de U vezes V, quando U é zero, U e V são ortogonais, ou um dos vetores é nulo. O exemplo do produto escalar é parte da resolução do bloco 2, no qual tínhamos que verificar a ortogonalidade entre dois planos. Após achar as duas normais, uma de cada plano, utilizamos a propriedade que diz que o produto escalar entre dois vetores, quando é zero, os vetores são ortogonais. Portanto, igualamos o produto escalar entre a normal 1 e a normal 2 a zero. Logo, a normal 1 é representada por essa parte da equação. A normal 2 é representada por essa segunda parte da equação. Aplicamos a fórmula do produto escalar. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, que deu essa daqui. Resolvendo, encontramos a nossa incógnita, que era o y igual a 3. Resolvendo assim o problema do bloco 2. Bom, no produto vetorial nós temos um vetor u igual a x1, y1, z1 e um vetor v, x2, y2, z2, no qual a gente pode usar deles para fazer o produto vetorial. Esse produto vetorial gera essa determinante denominada dispositivo mnemônico, no qual, através das regras da determinante, a gente pode encontrar o novo vetor desejado. Como exemplo de produto vetorial, a gente pode usar o bloco 2 do nosso projeto, no qual a gente tinha que achar uma normal do plano, sendo que esse plano continha os vetores DC e CF. Para isso, a gente fez a determinante. Para fazer a determinante, a gente tem que multiplicar esses valores da forma como as setas indicam, dessa forma, logo depois subtrair os que a gente multiplicar da direita para a esquerda. Com isso, a gente obteve que o resultado dessa normal seriam os pontos 12,6, menos 14,1 e 9,4y menos 28, porque ainda a gente não tinha essa coordenada. Que pode ser encontrada em um dos problemas do bloco 3 do nosso projeto semestral. A gente pode encontrar a equação desse plano através de um vetor formado entre dois pontos no plano e de um vetor normal. Assim, a gente faz o produto escalar entre esses dois vetores formados por essa equação e com isso a gente vai obter a equação igualada a zero do plano. A parábola pode ser definida como o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes do foco e da reta diretriz. Ou seja, aqui a gente tem o foco, o vértice e a nossa reta diretriz. A distância entre esse foco e um ponto na parábola tem que ser igual à distância desse ponto até um ponto na reta diretriz. A equação é definida por y igual a 1 sobre 2p, sendo que esse é o valor de p, x², mais menos h sobre p, porque no nosso caso a parábola não se localizava em nenhum dos eixos, então a gente tem uma altura e uma outra distância percorrida. Então a gente utilizou o h e o k. Aqui é o nosso termo a, o nosso termo b e o nosso termo independente da equação. Com isso a gente chegou aos resultados. Como
exemplo de parábola, a gente utilizou esse conceito no bloco 4 do nosso projeto, onde a gente pode ver aqui a equação da parábola, sendo que aqui a gente tem o nosso x², o x, o termo independente e os termos a, b e c. Lembrando também que, nesse caso, a nossa parábola só varia em x e z. Logo, a gente utilizou o ponto do vértice, um ponto da soleira e outro ponto da soleira da porta. Para isso, a gente foi escalonando essas equações até que a gente chegou nos resultados das incógnitas de A, B e C. E daí, por fim, a gente pegou esses resultados e aplicou na equação da parábola.